Ele é, sem dúvida, um dos maiores artistas plásticos da atualidade e dá vida ao lixo. Abusa de matérias-primas inusitadas e tem arrastado multidões para suas exposições. Vic Muniz, venha para cá. Quando eu falei que é um dos maiores artistas plásticos da atualidade, não estou exagerando, não. Eu acho mesmo. E, aliás, é um consenso, né? Quer dizer, não há a menor dúvida. Agora, como é que começou essa ligação de usar materiais do lixo? Once I was driving in São Paulo, I see a fight. I stop to break the fight apart. I break the fight apart. When I'm going back to my car, I get shot by one of the guys who thought I was the guy fighting with him. Sorry, I have to do this. Luckily, he was very rich, and he gave me some money, and that's what I bought the ticket to come to America in 1983, and that's why I'm talking to you today, because I got shot in the leg. Oh my God, this is so amazing. I really feel weird. This is very, very strange. I used to push these carts here. Oh, now they have these things for the cart, see? In my time, they had no thing which can return your cart. One of my jobs was to clean up after the dumpsters from the meat dumpsters. And I would spend the whole day shoveling like the worst possible matter, organic matter, back inside this truck. Sugar Children is probably the most important work in my career, and I think this is the first time I addressed the idea of material as something that exists in the world that has an importance. These are children from the Caribbean island of St. Kitts. They're sons and daughters of plantation workers. I would imagine the progression from those beautiful, amazing children to a grown-up. They would be just as happy and because it was paradise. But their parents were very sad, tired, weary people who worked 16-hour shifts in the sugar fields. And I kept thinking about what was missing from the transition between a childhood like that to being very sad grown-ups, and it was sugar. The sweetness was taken from those children. So when I came back to New York and I started trying to draw their faces with sugar, I realized that I could make volumes with it, and it was quite beautiful. And I shot these with a camera. People from the New York Times wrote a review about it, and later the Museum of Modern Art invited me to be part of the new photography show. So it changed my career entirely, the work I did with these children.
right now, I'm at this point in my career that I'm trying to step a little bit away from the realm of fine arts. Because I think it's a very exclusive, very restrictive place to be. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. And not just any material. The idea I have for my next series is to work with garbage. When you talk about transformation, you know, this being the stuff of art, transforming material in idea, I don't know. This is the beginning of an idea. I just have the material. And I have to go after an image. Hey, Fabio. Yes. Hey. So did you have a chance to look at that garbage thing? Yes. Check the link I just sent you. On YouTube, there's a video that was shot at this place. It's called Gramacho. Jardim Gramacho. It's the biggest landfill in Rio. They received the trash from all Rio area. What are the dangers of working in a place like this? Well, first of all, the place is surrounded by a favela run by the drug traffic. And I think the stability of the people themselves, they're all excluded from society. Some stay there overnight, the whole week. It's going to be hard. So do you think it's too hard? No, because I think it would be much harder to think that we are not able to change the life of these people, and I think we are. So I think it's worth to try. My experience with mixing art with social projects is that that's the main thing. It's just like taking people away for, even if it's for a few minutes, away from where they are, and showing them another world, another place. Even if there is a place from which they can look at where they are. You know, it just changes everything. It wouldn't just be an experience in how art could change people, but also, can it change people? Can this be done? And what would be the effect of this? This is the place where I'm going to spend the next 2 years of my life. But you're going to make drawings out of the garbage, and you're going to employ the people that live there, that work there. Yeah. How is it going to be like the whole health issue-wise if you work with them? It's not exactly safe to do what they do. They don't question that because that's what they eat. Yeah, from. but we do. Anyway, it's hard to make these assumptions from looking at it from Google Earth. I mean, we have to go there and see what they really need. So you're gonna create everything. And I want also the iconography of this to develop from my interaction with them. See what's important to them. The images. What would they like to make an image big? What would they like to show? You know, maybe it would be end up just being portraits. But do you think people they are open to work like this? And we have no idea. These are probably the roughest people you can think of. You know, they're all drug addicts. They're it's like the end of the line. Check out the geography of this thing. This is like the end of the line. This is where everything that's not good goes, including the people. We're working with type of individuals that are in Brazilian society, not different than garbage itself. And this is, I think, is the most poisonous thing about Brazilian culture and society is classicism. You know, and it's horrible how people really believe, and I'm talking about educated people, they really believe they're better than other people.
You see, it's all recycling industry around. People are all dealing with garbage. Oh my God. Like every single lot, it's filled with garbage. And you see like people are carrying garbage. It's like a garbage land. People look at us in a funny way. Like, what the hell are we doing here? No. I see that too. You do? Oh shit, look at this. Yeah. Oh my God. Like a mountain. Onde é que a gente está exatamente agora? Bem aqui. Ah, é. Oi. Oi, Lúcio. Eu sou o Vicky. Prazer. Como vai? Oi. Tudo bem? Prazer. O que eu fiquei mais impressionado agora que tem que ressaltar é que esse é o maior aterro do mundo. É o maior aterro do mundo. A gente está no maior Em volume recebido diariamente, é o maior aterro do mundo. Uma Está em festa. cima de uma argila mole. Você imaginar que é um prato de gelatina e você jogar um peso em cima, se você não souber organizar isso, com certeza ele vai adernar para um lado, vai afundar mais do outro. Aquilo ali é o que eles recebem, entendeu? E ali fica separado PET, ali. papelão, papel, plástico, vidro, materiais ferrosos, tá tudo ali. Isso funciona igual uma bolsa de valores, tá certo? Eles catam aquilo que a indústria lá tá pedindo para eles. Quer dizer que De acordo com a demanda. os próprios depósitos falam, a gente está precisando de mais isso, mais daquilo, e eles focam naquilo. Eles focam naquilo. Eles já comercializam aqui, tá vendo? Eles catam e aí vai pro depósito, pro intermediário. Chegar ali, ele faz seleção, tira a tampinha, tira aqui. Dali ele vai para a indústria para fazer os granulados. Do granulados vai para outra indústria que é para fazer o para-choque de carro, balões, essas coisas todas e tal. Os catadores tiram 200 toneladas de reciclado por dia. Por dia. É representativo uma cidade de 400 mil habitantes. Caramba, É. Aí você vê a importância do catador. Hoje, para Gramacho, é muito, porque está aumentando a vida útil. o lixo inteiro do rio vem parar aqui. 70% do rio, 70% do lixo do do rio vem Rio. parar aqui. E 100% do Duque de Caxias e de 100% outros. dos outros 4 municípios. Quer dizer que o lixo que sai da mansão do milionário, ele se mistura aqui com o lixo que sai da favela do Complexo do Alemão. Com certeza. Caralho! Caralho, é uma cidade de lixo. Isso aí. Sabe o que é engraçado? Como você se acostuma com o cheiro. Já, eu tô em casa. Escutou essa? Não. O cara falou, estão filmando pro mundo animal. It's not as bad as I thought it would be, really. You know, here we are, the largest sanitary facility in the world, and you know, people are chatting. They seem to, I don't see people depressed or anything. They seem very proud of what they're doing. We gotta get out of here. What you see up there, it looks very chaotic, but it's very organized by material and by the company that comes and picks it up and takes it to the recycling. Oba. Ele é o rádio. E fica no joguinho. Catadores, these pickers, the ones who sort through the garbage. What I learned here is that they
they have their own choices of a solid garbage or recyclable garbage that they can. Women, for instance, they prefer like recyclable plastic and soft drink bottles and disposable plastic because it's lighter. Aqui é o caminhão que pega. O caminhão atrás da gente com isso aqui. Entendi. Mas a barriga cada um pra si, né? Claro, a gente compra. Isso aqui é R$20. Como é seu nome? Isis Rodrigues Garros. Isis Rodrigo? Rodrigues. Ah, deixa eu tirar um retrato disso aí. Faz de novo. Obrigado. Isis Rodrigues. Tchau, obrigado. Tchau, Isis. Filma ela! Alô, Mariana! Assanhada. Tchau, gente. Tchau, Mariana. Deixa eu apresentar aqui, é o Zumbi. O senhor conhece como Zumbi? Esse é o nome próprio dele. Ele é do Conselho Deliberativo da Associação de Catadores de Gramacho. Nós temos que pensar também no futuro, hein? Porque né, aquele negócio, né? Eu não quero que meu filho seja catador. Apesar se for, eu sou super orgulhoso, entendeu? Mas eu prefiro que ele seja o quê? Um advogado para representar a categoria de catador, entendeu? Uma médica para cuidar do catador numa cooperativa, entendeu? Onde é que é? Aqui? Esse aqui é? Licença. Com licença. Sebastião? Sou o Vicky. Prazer. Esse é o Fábio. Prazer, Fábio. Tudo bom? Eu sou o artista brasileiro mais... Eu detesto falar isso, mas talvez a pessoa que mais vende, trabalha, a pessoa mais em voga do exterior. Parabéns, eu tive uma infância muito pobre e eu consegui chegar num ponto que agora também eu quero fazer coisas também para devolver um pouco. Então, eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui, para facilitar a vida de vocês. Quando a gente começou a pensar em fazer esse negócio aqui, todo mundo ficava debochando. Ih, maluco, não sei o que, isso não vai dar em nada. Associação pra quê? Porque eles nunca vão ter nada. Todo mundo judiava da gente. Tem os próprios catadores piores, que mais falavam que a gente não ia chegar a nada, que não ia dar em nada, que nada disso ia funcionar. Eu acreditei, falei, não. E agora até que eu acredito que quando a gente quer, põe uma coisa na cabeça, você consegue, cara. Tira por tu, você não... Quantas pessoas devem ter falado pra tu assim, cara, desiste. Isso aí não vai acontecer. Você põe na cabeça. Começar do meu pai. Então, Começar do meu próprio Começar pai. Mesmo, falando assim, não, isso é besteira, isso vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Então, a gente, como sair na rua, a gente com faixa aí, né? Isso não vai dar em nada também. Tem asfalto, tem saneamento já. Então, se a gente sair aqui agora, você vai encontrar um monte de criança com saquinho catando no meio da rua. Sei. Então, assim, é preciso mudar o rumo dessa história. Eu tive sorte porque eu tinha uma avó. Ela me ensinou a ler muito cedo. Ler é fundamental. Tem pessoas que são muito loucas. Compra o livro, lê e joga fora. Isso é um absurdo. Os livros, assim, o livro é quando o Nietzsche chorou. Pô,
Pô, esse livro tá sendo vendido ainda, cara. Vi ontem. Pô, o livro custa caro. Então a pessoa parece que mal leu e jogou fora. Que bom, né? Que Então, jogou fora. Que bom que tem um zumbi que cata e traz. E os outros que tem um maioria dos caras não querem saber. Rasga mesmo e... O zumbi faz a Isso é biblioteca. material reciclável. Não, o zumbi sabe selecionar os livros assim, com extrema maneira e não deixa passar batido. Traz pra cá pra gente poder ler. Eu cato arquivo, entendeu? Arquivo que eu falo é livro. É papel, né? Papel, né? Então, livro nós temos milhares, porque toda hora cai livro dentro do aterro. Então eu tenho um projeto de fazer uma biblioteca comunitária ali no meu espaço. Porque até então eu que fico responsável dessa parte de levar o livro lá para a associação. Tanto que eu tenho que eu já li alguns livros, né? Já li Código da Vinci, já li Arte da Guerra. E também tem vários livros que eu dou pro Tião, né? Sei. Eu vou tirar aqui. Tá na mão, vou abrir ela no campo. It's good to fly over so we can see what we're up against. Oh my God, look at that. And it's like this all over. Look at this. This is by far the worst I've seen. It looks like they were completely left. And day after we left there, in the afternoon, they found a body there. They can just stick a body there. Yeah, it's gonna be Yeah. under the garbage in 12 hours. Yeah, and you you're free. become a source of methane gas. You know, I already see, it's just as a beginning, I see three characters. Tião Zumbi is, and I think we can start with the people we already made some contact. I think it's the first time I saw something that you're doing that it looks better when you're close to it than when you're farther away. Well, from above, you don't have any of the human factor. Which so far is really the best part that we encounter there, right? Yeah. The human factor there, it's beautiful, really. And if you, from afar, there was no the smiles, the people choking, there was none of that. It was just like little ants, you know, doing what they do every day. É o quê, velho? Alô, galera! Ainda tem um problema de cartão, né? É. A luta é grande, companheiro, mas a vitória é certa. Ser pobre não é ruim. Ruim é ser um rico no mais alto degrau da fama, com a moral coberta de lama. Pra aproveitar. Isso é que é ruim. Walter dos Santos. Bom dia. Como é que vai? Sou o Vicky. Walter dos Santos. Vicky Muniz. Pra que isso e por que isso? A gente está fazendo
Ele está querendo criar um retrato do catador, porque o catador é uma pessoa, como o lixo que está aqui, entendeu? Uma pessoa que ninguém conhece. Muito bem, então, com tudo que o senhor falou, no meu entender, isso é muito bom para nós, porque isso leva o nosso reconhecimento de nossa classe como catadores. Não é mais ou menos por aí? Exatamente. Vocês entendam minha linguagem porque eu não tenho estudo nem primário nem superior. Que vocês não me pediram, mas eu vou me apresentar a vocês. Gosto de me apresentar com a minha viva voz. Sou catador aqui há 26 anos. Tenho orgulho de ser catador. Sou vice-presidente da ACANGE, Associação de Catadores do Aterro Metropolitano do Jardim Gramacho. Sou representante aqui dentro do aterro de 2.500 catadores, tá? Isso eu carrego com orgulho. Digamos que cada casa gera 1 quilo de lixo. E 1 quilo de lixo gere 500 gramas, meio quilo de material reciclável. Em 1000 residências, isso se transforma em 500 quilos de material reciclável. Já é menos que vem dentro dos rios, dentro das lagoas, entupindo esgoto, dentro das valas, ou até mesmo vindo para o aterro. Fazendo-se grande mal à natureza e ao meio ambiente. Tento convencer as pessoas que o que é um material reciclável, qual é o material orgânico, o que ele deve de fazer. Às vezes ele diz assim, mas uma latinha tem grande importância, porque 99 não é 100. E essa uma vai completar. Sou nojento, né? Quer me mostrar meio toda suja, impressionante. Isso, conta pra mim, quanto tempo você trabalha aqui? 5 anos. 5 anos? Uhum. E aí, como é que é trabalhar aqui? Péssimo. Péssimo? Não gosta? Mas olha só, Vicky, né, Vicky? Isso não é futuro. Mas você faz um dinheiro legal aqui. Trabalhando. Por dia faz R$50, 40. Lindo. Isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramacho? Pô, rica e famosa. Eu conheci uma pessoa que hoje eu sou apaixonada por ele. Ele é motorista de caminhão, só que... Ai, não gosto de falar como é que tá. Ai! Tem 2 semanas que a gente terminou. Oh. Aí... Eu gosto dele pra caramba, foi uma coisa boa que marcou minha vida. Mas a gente acabou, tem 2 semanas. Eu fiz a tatuagem com o nome dele na perna. E não volta? Acho que não. Acabou por quê? Acabou porque ele era casado. Aí acabou.
que nós vamos reclamar da vida? Nada. Nada, não tem nada. Tem, assim... Porra, Deus me livre se eu reclamar, Deus vai me castigar muito. Fala pra ele o que você quer ser. Quero ser médica. Médica de quê? Psicólogo. Sabia que psicólogo cuida de pessoa que é maluca? É. Não é nada. Não é não? Então psicólogo faz o quê? Falou, tinha uma moça lá que ela era loura. Aí Ah, a esposa do Beto. ela falou assim, se você quiser, pode ser psicólogo, por isso que eu quero ser psicólogo. Agora que tá mais calmo porque não tá tendo guerra na favela. Mas se tiver guerra em favela, você pode ter certeza que vai cair um monte de defunto aqui. Então aqui sempre cai essas coisas esquisitas. Mará. É, vamos aqui em Mará. Mará era um intelectual do século XVIII. Ah, já parece comigo. O cara que eu gosto, ninguém gosta. Eu gosto muito do Maquiavel. Maquiavel é maneiro. Muito, muito, muito mesmo. Eu gosto do Nietzsche. Qual é a de Nietzsche? Nietzsche tem uma filosofia muito boa da vida, cara. Vamos fazer o Tião de Mará? Ele morreu no banho, assim. Ei! Traz aí! Traz a banheira que eu vou fazer o defunto. Eu tava andando no lixo, aí vi aquele livro grosso assim, todo enchorumado, aí tava escrito Príncipe de Maquiavel. Aí me deu uma neurose de ler, eu levei pra cá, botei atrás da geladeira pra secar. Quando secou eu comecei a ler. E aí ele, aquelas coisas que Maquiavel, ele escreve sobre todos os príncipes da época. Naquela época que Florença, aquela loucura toda que me lembra muito Rio de Janeiro hoje, né? Vários lugares, cada um com as suas regras, com o seu... Não tinha aquelas coisas dos conditieri, né? Então eu comecei a ler e fui gostando. Ele falava sobre o próprio Moisés, que se tornou um líder porque falava diretamente com Deus. César Borgia, porque era um papa perverso. Então aquela coisa foi pô... Modelo de liderança. E ainda mais que eu tinha que, assim, ó, eu tava me tornando... Era o começo de me tornar liderança. Aí eu fui quando eu aprendi. Puxada aí. Isso, entra mais de perto. Cabeça pra cá. Não, imagina, a perna dele não tá falando. Não, pode dobrar a perna. Pode dobrar a perna, eu não. A gente corta isso. Muito leva banheiro. Vou fazer vertical. Assim. Isso aí. Esse papel tá na outra mão, na tua mão esquerda. Nessa mão aqui. Isso. Essa mão. Isso, assim, exatamente, exatamente. Agora dá bota pra dentro. Vocês. Foi. Obrigado, Tião. Pô, maneiro, cara. É suco? Quem deve não pode ficar mesmo, não. Aqui é carne ensopada, costela ensopada. Aqui é água para ferver para fazer o macarrão. Me dá essa banha aí. Aí quando tem facilidade que o mercado vaza aqui, tudo nas caixas, como vem tudo nas caixas, aí já me favorece. É batata, é um legume, tem o carro de legume que traz limpinho para mim aqui. Eles me dão, se o carro que vende carne, os meninos pegam aqui essas caixas, tudo na validade. Eu sou cozinheiro de forno de fogão, cozinheiro de restaurante. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa, eu faço salada, faço maionese, eu faço carne assada aqui, quando pinto uma carne bonita, aí eu asso para eles. Aí eles ficam alegres, eles cantam parabéns para mim, se cedir no meu aniversário. Então eles se sentem bem aqui dentro. E eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo, eu me sinto muito bem. Pode estar chovendo, que eu acendo o fogo e faço a comida. Eu não deixo ninguém passar fome.
senhora pode... É isso. Sim? Isso. Mas vira pra cá. Só não pode sair em TV aberta, né? Que ninguém merece, tirar, vai né, matar. Pode tirar a roupa já. Conheci isso aqui tem quase um ano. Através do meu marido, porque ele ficou desempregado. E a gente tinha que pagar as contas, sustentar a casa, né? Meu filho. A gente chegava no ônibus, o pessoal ficava assim. É banho de perfume. Eu cheguei ao ponto de dizer para uma senhora, vem cá, eu tô fedendo. Tá sentindo mau cheiro? É porque eu estava trabalhando lá no lixão. É melhor do que se eu estivesse lá em Copacabana rodando bolsinho. Eu acho que é mais interessante, mais honesto, mais digno. Tô fedendo, mas chegar em casa, tomar um banho fica melhor. Mas é nojento. É mole você estar sentado lá na tua casa, na frente da sua televisão, consumindo o que você quer, juntando seu lixinho lá e botar lá na rua porque o caminhão do lixo vai passar. Mas pra onde vai esse lixo? Isso aí. Que casa legal, mano. Disposição. O peludo tá de cara pra você, é o peludo aí. Vai. Vem, rapaz. Vem cá, pegar aqui na lama, vem. Na hora que você vai receber o dinheiro, você não diz que é lama. Chama que ela vem. Vamos. Fábio, Fala. precisa ver qual o tipo de material que tu vai usar. Pois é, primeiro e mais fácil acho que de resolver é a coisa do carnaval. Fantasia, Fantasia, tudo, pois é. Que aí eu falei com ela, por exemplo, pra mim coisa transparente não é bom. Mas garrafa de champanhe que é verde, garrafa de cerveja marrom, fantasia, essas coisas tudo vocês podiam catar pra mim. A gente vai fazer por material ou a gente vai fazer por lona? Como vai ser? Eu acho a que lona do material é que tipo, a Glória estava falando, é 80 centavos isso aqui? 1 quilo, é. 1,20 esse, não é? Uma Isso. coisa assim? Aham, é 1,21. Isso aqui é PET. Tá. Todas que faz barulho. Esse barulho é PET, agora aquela lá já não é, PP. Aquela é o mais caro de todo esse material. E agora, vidro marrom, por exemplo, você separa isso? Vidro a gente vai ter que catar pra tocar, a gente não cata vidro. Normalmente não? Não cata vidro normalmente. Tá. E aí você tem preço pra isso? O vidro é 12 centavos o quilo. 12? É mais barato que o PET, é? Muito barato. É mesmo? Muito mais barato. Bom, mas também é mais pesado, né? É mais pesado. no final- O que é isso, por exemplo, que tá tudo misturado? Aquela garrafa, a mangueira? Aquilo ali tudo é carina. A carina é praticamente quase Carina é a tudo. boneca, a cabeça Quase da boneca. tudo que é objeto. Sei. Melissa é que ótima tem. pra pegar, ó. Tem esse negócio aqui Tem. assim, isso aqui é bom, ó. É, eu tinha que pegar chapa de pulmão. Na verdade, carina é o que eu mais vou usar. Porque carina por cima me dá essa sensação de tudo. De objeto. É, então carina pra mim eu acho que é o filé mignon. Pra mim o filé mignon é a tal da carina. E as pets, essas coisas eu acho que eu uso mais como massa. Pra dar uma enchida. Pra dar uma enchida, entendeu? Só branco, desce, cara. Só branco, tirou. Ó o caminhão, ó o trator, ó o trator, ó o trator. Antes de eu chegar aqui no aterro, a gente tinha uma vida tranquila, né? Porque a minha mãe morava com meu pai ainda, e como eu era o mais velho, tinha meus 2 irmãos pequenos, mas aí meu pai veio a falecer. E você tá semeando como você tá jogando o grão, assim. Tá jogando... É. A mão aqui, a mão pode ser uma mão relaxada, assim, aberta. Minha mãe começou a passar um pouco de dificuldade, né? Eu conheci aqui o Jardim Gramacho, minha mãe veio pra cá, eu também já vim também, já comecei a ajudar ela. Era 9 anos. Minha mãe também trabalhou aqui há um bom tempo, mas ela veio a falecer também.
tava catando aqui no rampão, a tampa da carreta soltou. Ela caiu por cima de mim, aí foi me arrastando nisso que ela foi arrastando, ela foi me imprensando. Quebrei a perna, quebrei o braço, fraturei uma costela, quebrei esse outro braço aqui. Eu sei que eu fiquei malzão mesmo, muito mal. E se não fosse os meus amigos aqui, o bagulho ia ficar doido. Tipo assim, foi para mais de 20 pessoas doar sangue para mim. Foi até bom que, né? Chegou lá, o estoque de sangue no hospital ficou maneiro. Mas, pô, o pessoal me deu maior força. Melhor do que de dia, que tem menos gente. Melhor do que tá aí, ó, igual muitas aí, ó, se prostituindo. A gente tá trabalhando honestamente. E tá ganhando o nosso. Eu trabalho desde 7 anos. Eu tenho 18. Como que acho por aí? Então pego os locantes. Aí vem Danone, que vem a gente vai botando pra dentro. Se não morreu, não tá ruim. Ainda tá dando pra viver. Vira e mexe a gente vê coisa que não é agradável. Tipo, da outra vez que eu subi, que eu passei mal, tudo um neném que teve cal na rampinha. Aí eu fui durinha pra trás. Eu lembrei logo dos meus. Tava. Aqui eu pago R$15 por semana. Se for deixar pra pagar na segunda-feira, aí fica pra 25. Eu vou ir pra casa, ver meu bebê, 2 em 2 semanas, de 15 dias. Às vezes eu nem vou, só vou, tiro um dia, só vou e volto no mesmo dia. Minha filha tem 3, meu filho vai fazer 2. O pai dele trabalha na boca de fumo. Contar com o pai deles, eu tô frita. Os visitantes que aparecem de vez em quando, que são os ratos. Corre os pau todos aqui dentro, me deixa maluco. Sai gritando pra fora.
Até dormindo eles perturbam, vem, às vezes cai um do telhado em cima da cama. Tchau. Minha filha pegou uma micose. Minha mãe também pegou micose, negócio de cobrir no pé. E estourou o pé dela todo. Ela acabou ficando com as crianças pra mim. Vem pra onde? Pra casa. Eu teria vontade de, assim, de tomar conta de criança, sabe? Porque eu sou muito apegada a criança, tanto a meus filhos quanto os filhos dos outros. Dependendo de mim, eu faço uma creche. Tanto filho, tanto criança. Você tá boa? Tá? Tá não? Tá com o quê? E você tá bom? Aqui é a nossa cozinha, pequenininha, mas dá pra fazer alguma coisa ainda. A gente cozinha aqui o fogão, onde a gente faz comida. Na sala. Na sala, a gente bota um monte de bagulho aqui doido aqui. Aqui é o banheiro. Esse banheiro tá ruim, corta esse banheiro. Aqui é o quarto, isso aqui não é bem uma cama, é improvisado, é um armário. Tá improvisado, com um colchãozinho por cima. Aqui é onde que dorme todo mundo empoleirado. Aqui é o bebezão da casa, recente. É, bebê? Televisão, ventilador. Depois que eu mudei pra cá, eu separei do pai deles. Aí ele me espancou, aí me machucou toda, aí eu vim pra cá. Aí não tinha como sobreviver, aí eu tive que ficar por aqui mesmo. A minha mais velha tomava conta deles pra mim trabalhar. Aí tinha que dar um jeito pra sobreviver. Aí com o tempo teve que todo mundo ir pro lixo. Não tinha com quem deixar, carreguei todo mundo. Aí fui morar com o pai dela com 12 anos. Eu me orgulho de trabalhar porque pelo menos eu não tô boca de fumo fazendo um negócio de tráfico. Me prostituindo, igual meninas, muitas meninas novas e bonitas até, podendo estar tentando alguma coisa na vida, não. Prefere estar aí, ó. Se jogando na rua, se prostituindo. Ali, ó. Fita de gravador. É filme? Ele é um hospital, mas tem um rolo perfeito. Você é a Mona Lisa. O que é isso aí? Uma mulher já de alguma idade pra usar um sapato assim, né? Eu trabalho executiva, né não? Trabalha com sapato desse bico fino assim. Tem uma fita boa, deve ter uma câmera, tem uma câmera de filmagem. Tem computador em casa? Tem computador. Isso aqui é classe média, mano, que a gente for falar da classe média. Mas peraí, Playboy? Prezado assinante, agora você faz parte do selecionado grupo de pessoas que mensalmente recebe a Playboy.
A melhor revista masculina do país. Esse cara aqui gostava muito de... E depois morreu. É. Esse cara aqui não tinha muito dinheiro não, mano. Podia ler jornal, as coisas bem baixinhas, né? Esse aí? Esse aqui já é o lixo do pobre, que vem de sacolinha, entendeu? O pobre é o lixo do pobre. Pô, eu boto o lixo em sacolinha também. Jogou Coca-Cola fora. Você sabe que vocês já pulsaram no meu lixo. Tá de né? Eu gosto dessa foto no final da história. What we should do now just to get rid of Choose the best pictures. Choose the best one. So good, this expression. Yeah, I love it too. This is super strong. This is super strong. Yeah. But this is very nice too. I love eases and swelling, but these shots aren't quite right. We can shoot them in the studio also. Yeah, it's not a problem. É isso. E aí? Beleza? Joia? Beleza? Oba, tudo bom? Como é que tá? Todo mundo vai no museu, eles andam na direção da pintura, aí de repente eles param. Aí eles começam a fazer assim. Já viu? Todo mundo faz isso. Eles estão bêbados? Não, parece que tá. Fica fazendo assim, volta para trás, às vezes dá um passinho para trás. E aí eles veem a imagem, né? Vamos supor uma paisagem muito bonita, com um lago e um homem pescando. Aí ele vê o homem pescando, vê que está ali, depois ele faz assim, e aquilo lá tudo se perde e vira tinta. Ele vê o material, né? Aí ele se afasta, vê a imagem. Ele se aproxima, vê o material. Ele se afasta, ele vê a ideia. Ele se aproxima, ele só vê a matéria. Como nós somos catadores, nós estamos vendo só sucata. Mas isso é interessante, você Eu já peguei o que você gosta de fazer com as pessoas. Agora uma coisa você consegue. Porque Pessoal, você aqui tá consegue vendo? prender mais as pessoas na tua exposição do que qualquer outra exposição. Porque o cara perde um tempo olhando para aquilo. Porque aí ele vê a imagem, tá bom, mas ele começa a ver a escada, o piano, aí O começa cara vai a ver prestar outra- atenção em tudo também. Até ele sair dali, ele vai ficar horas olhando a mesma foto. O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito, entendeu? Onde uma combinação de sons se transforma numa música. Isso é em tudo. E aquele momento é um momento mágico mesmo. Tá ficando legal. Você quer vestir que nem mamãe ali, ó, com pano? Quer? Deixa eu ver. Vamos botar assim, fica igual a Santinha. Vai sentar aqui. Só separa um pouco a perna, dá? Isso. Ficou bonito, né? Isso aqui tudo vai ser coisa. Na verdade, a gente abre mais para os lados, né? Exatamente. Quando for colocando o material, basear no onde a sombra está caindo em relação ao desenho. Esse aqui é novo, né? Que você fez. Faz assim, faz assim, com o curtinho. Melhor. Eu quero fechar aqui para ver se faz mais sentido. Essa linha aqui, ó, que ela tá subindo, tem como tirar uma coisinha aqui de tira mais uma. Isso. Desceu. Brook de Ocampo, Isis. Oi, tudo bem? Suelen. Oi. Você é dona Magda? Oi. Tudo bem? Tudo bem. A Brook tem um cargo super alto numa companhia de leilões, uma internacional. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma foto bem grande disso aqui e ela já concordou em levar para uma venda, um leilão internacional. Vai ter aquele cara com martelinho, tanto, pá! Suelen and her two kids.
all started by the feeling that we should do something that will convert back to them. We'll make, we're going to do something that's made out of garbage and it will be sold for a lot of money and it will become something that they can put their hands on, that they can feel it's actually help them. And at the end, they're not going to say, oh, Vic did it. Right. We did it. Right. Eu cheguei do banco, entreguei o dinheiro à Glória, eu fiquei na porta do escritório. Quando eu tava parado aqui, eu já vi ele chegando com um rapaz com a arma na cabeça dele e mais outro. Aí falou pra ninguém se mexer, e aí levando de todo o pagamento pro pessoal. Quanto dinheiro que tinha? 12 mil. A gente fica até pensando que vale a pena certas coisas. Acho que não vale, tem hora que nunca foi desistir, mano. Tem hora que dá vontade de desistir de tudo aqui dentro já. Não dá vontade de ficar aqui não. Tenta fazer aqui, ó, vindo daqui, até aqui embaixo, sombrear, fazer um gradiente, sabe? Bom trabalho, pessoal. Isso aí não é lixo, isso aí é material reciclável, isso é dinheiro. Dinheiro. Caraca, maluco. Tá aí um golzinho. Caramba, cara. Eu nunca imaginei uma obra de arte. Sorvete. Olha só. Tá vendo? Ah, isso aí é eu. É a senhora aqui, ó, com o braço. É essa foto aqui. É essa foto aqui, tá vendo? Uhum, a senhora tô tá olhando vendo. pra lá, o Tô braço vendo, e segurando. E aí é tudo feito do material lá da rampa. É, eu tô vendo. Ai, que chave. É, muito bem trabalhado. Dá licença. Venha, venha, veja. Olha, meu Deus.
Deixa eu ver se eu entendo direito. Peraí. Entendi. Que o braço... entendi. É tudo material... Look at this. As far as you can see, you see these huge buildings and they become a sort of a textural thing. You lose the sense of scale. They start feeling like they're small and just look like hair. It's not a pretty place, except when you look from very far away. This is where I grew up. Every time we talk about some friend that lived here, then we say, oh, he died. So many of them died. They died from drug traffic or they died from all kinds of stuff. And that used to be my room when I was a kid. Now it's just a guest room. There was always a lot of humidity on the wall because, São Paulo, it's very rain all the time. I used to have my bed here and there was all these stains. I used to make a diary of how the stains would develop. It used to be a very rough neighborhood. Slowly now it's becoming sort of a low middle class neighborhood. But it's safe and people can live here decently. I was never ashamed of being poor. I was, and I was always proud of my parents. Em 1963 que eu comprei esse terreno, depois com muita dificuldade construímos. Quando eu mudei para cá, era tudo terra, não tinha asfalto, não tinha nada, nem água encanada, nem esgoto. Graças a Deus hoje temos de tudo. É um poço, construí com um pouco de dificuldade, mas dignamente. My grandmother brought me up because my mother, she had to work at the phone company. And my father, he worked at night. Sometimes he worked 2 shifts. This is Ana Rocha. She's the most important woman in my life. She's 93 years old. Olha que a senhora tem 70 anos. O pescoço tá ficando duro, cara, nessa posição. Artista tem que sofrer, sabia? Quem te falou isso? Vicky? Eu sei, filhinho. Eu tô por dentro da fama. Caraca, tá ficando na hora. Você tá ficando um artista. Isso é culpa tudo do Vicky. Te deixou muito metido. O Vicky e do Fábio. O geral fala isso lá em casa. Mudou muita coisa. Eu não me via mais. Não tô me vendo mais naquele lixo. Não tô, não. Não sei. Eu não quero ir pro lixo, não. Eu até falei pro Fábio, Fábio, deixa eu ficar aqui, né, que eu recebo por mês 300, 250, mas deixa eu ficar aqui. Não quero ir pro lixo mais. Mais gelado. A história triste foi que eu perdi meu filho com 3 anos. Eu vi meu filho morrendo com 3 anos de idade, entendeu? Eu fiquei 3 dias com ele no hospital. Eu vi ele morrendo. Dando esse último suspiro e tudo. Pneumonia aguda, ele tava botando os pedaços do pulmãozinho dele tudo pra fora.
Sem noção. Até pra me chamar, pra conhecer o corpo, pra ver o corpo lá em cima da pedra do meu filho, enrolado naquele plástico preto. Com uma placa imensa em cima, assim, Carlos Igor, o nome dele. Ai, eu caí, eu desmaiei, eu não consegui imaginar que era meu filho. Eu pedi pra desamarrar, pra tirar aquilo do corpo do meu filho, que ele tava com calor. Aí passou um tempo, meu marido me largou. Aí ele tomou minha filha de mim. Hoje ela tá com 8 anos. No tempo que meu filho morreu, ela tinha 2 aninhos. Nunca mais eu vi, desde os 2 anos. Esqueci minha vida, esqueci tudo. Esqueci que eu tinha vida, esqueci que eu tinha casa, esqueci que eu tinha... Caí no mundo. Só não usei droga, graças a Deus. Mas comecei a andar, comecei a sair, beber, encher a cara. Amanheci o dia encher a cara só de caninha da roça. Meu filho era tão lindo, era muito lindo. Muito lindo. A última foto que eu tinha dele estava na minha carteira, que foi assaltado. Mas eu não esqueço nada, os mínimos detalhes, eu não esqueço. Até no necrotério, a formiguinha que estava subindo nele assim por causa das flores, o escândalo que eu fiz para tirar aquela formiga do corpo do meu filho. Eu nunca esqueço detalhes assim. Não esqueço nenhum. Vem, dama. Obrigada. Eu vou fazer uma foto pra você. Ah, não! Isis, não é pra chorar, não. Vem cá. Obrigado. Gostou? Gostei. Vendo aquele dia, primeiro dia que ele tava lá, tu imaginava que aquele maluco lá com a câmera ia fazer um lance desse? Nunca esperava. We really have to be really careful because I really can see already how delicate the whole situation of having them there is for them, for their mind. It's like, you know, they totally forgot about Gramacho, they don't want to go back. In the beginning, at least I had the impression, and I think now this is wrong, that they were happy there. And I think it has a lot to do with denial. Well, I think that's exactly where you reach the point to think, should you take them to London? I think it's it's a super delicate question, because like that, if you're starting to change them already, just bringing them to the other studio, just involving them in a different lifestyle in Rio, what's going to happen to them once you put them in a plane? You were saying, oh, this is gonna mess up with their minds. Well, maybe their minds need to be messed up with. But if you shake them up and say, hello, this is all, life is different, you could do this, you could do that, is it realistic enough to think that what can they do with that afterwards here? It's really hard for me to imagine doing something that would do much damage to them, do worse than what has been done to them already. Why does it have to do that you have to change somebody's life forever? As long as you think that the person can cope with it afterwards. But if you're not sure if the person can deal with it, people are fragile. Oh, it is my responsibility. But I think no, then it is because the premise your responsibility, I think, but is more let me to answer that. Deixa eu falar. Let me answer that. Você não deixa eu falar. No, you say it's not my responsibility. He doesn't let me talk. I'm saying it is. Let me just, for one moment, think about something else here. These guys are going to there, they work in the studio, and that was happening to them. They're thinking, I don't want to go back to Gramacho. Is that something bad one way or another? No, that's good. Isn't this good? Maybe they will have to go and they'll have to think of a plan to get out of there. They get to see another reality. And that changes their way of thinking. It's hard for me. It changes the way of thinking. It does. So for some people, it changes the way of thinking. It may some people not just change. go to bed better because they think they did something. I don't think if I was a catador in Jardim Gramacho and somebody said to me, listen, do you want to come do these things, work 2 weeks in this artist studio making a portrait of yourself? Oh, and by the way, we may take you to a foreign country. But at the end of all of this, you'll be back here collecting garbage. Would you like to come? I know that I would say yes. Foi, né? Um ano de lixo se foi. Bora. O negócio é o seguinte, 19 não são 20.
99 não é 100. Oi, Vic. É o Mará que vai? Pô, vai ser ótimo, caraca. Eu já tô aqui viajando já. Eu tô aqui já pensando já no troço já, cara. Eu vou pra Londres e você não vai. Agora. Tá perdido aqui, rapaz. Tá veludo, hein? Tá gordo também. É tanto excesso. É tanto excesso que dá pra, a coisa ela se transforma até em arte depois. Olha, o saco de lixo. Só que não dá pra abrir, é de bronze. Ele é de bronze pintado. Esse saco de lixo tá com cara de que tem o que dentro? Ah, deve ter copo de iogurte, palmito, deve ter algumas Cereal. caixinhas de Gosta presente. bom, só. Essa aqui deve ser uma caixinha daquele celular novo que ele comprou e aí jogou fora. Mas dá uma impressão que dá pra você pegar ele e levar, cara. Não, é ótimo. Isso é de um artista inglês chama Gavin Turk. Esse cara aqui é muito legal também. Ele dormia na rua. E o nome dele é Jean-Michel Basquiat. Esse aqui é um trabalho do artista, talvez o artista contemporâneo vivo mais caro que existe, Damien Hirst. Uma farmácia. Uhum. São só drogas. Só drogas. A estimativa dele é mais ou menos 2,5 milhões de reais. Dermatological, creme dermatológico. It is a very fine work. There is strong demand for works by Vic Muniz in general. So I do hope, obviously, that his risk is going to pay off. It's gonna work, man. It's gonna work. It's gonna work. Come on. It's a very bold step for Vic Muniz to consign a work directly to an auction. In the past, artists would go through what you call the primary market. They would be sold for a first time in a gallery. Thank you. Lot number 225, 9 multicolored Marilyns by Andy Warhol. E aí, tá nervoso, meu filho? Eu tô nervoso pra caralho. Nem no jogo do Botafogo eu fico desse jeito no campeonato quando vai pro final. Hold on, last chance. Sold, what is your number? Thank you so much. Agora. Lot number 272, the great work by Vic Muniz, Marat Sebastião, Pictures of Garbage, and we will start this at £10,000. £10,000 this lot, 10,000. £12,000 with Walk de Campo, 14,000 now, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, and the far back now, £20,000, 20,000, 22,000 with new bidder, 25,000, at 25,000 against you, Jenny, at 25,000, 28,000. At 28,000, it's against you, Diego now, at £28,000 then. It is at the far back of the home at £28,000. All done, sold, and it is... Acho que o mais importante é o que a gente vai fazer com isso, cara. Tudo valeu a pena, tudo que eu fiz até hoje. Valeu muito a pena. Mas por que você acha que você está aqui? Porque um dia eu e um amigo meu sonhamos fundar uma associação. Fundou uma associação, não sonhava nem nada, velho. Ninguém acreditava na gente. Nem minha família, mano. Ninguém acreditava em mim. Caralho, mano. Isso é só o começo, Tião.
só o começo, cara. Fiquei muito feliz, cara. Tá feliz? Muito feliz, meu É Deus só o do começo, céu. cara. Deus foi muito bom comigo, Deus foi maravilhoso. Não, você que é forte, cara. Você que tá fazendo isso tudo. Mãe. Oi, mãe. Vendeu. Vendeu o negócio, 100 mil reais. 100 mil reais. Caramba, aqui é que nem eu fosse o popstar, eu. Cheio. É. Com vocês, Lenny Kravitz. Eu quero brindar com o meu patrão. Obrigada. Cuidado que essa mulher pegando. Essa mulher pegando ferro. Essa mulher pegando ferro. Ela passa louca. Ela pega ferro. Fala o que mudou. Eu era casada e estou separada. Pô, isso é ruim, né, não? Nada, maravilhoso. Tipo, comecei a me enxergar, sabe? Como a beleza melhora, não, mano? Não, tipo, como uma pessoa mesmo, né? Porque antigamente eu era simplesmente um mulambinho. Nossa, foi muito bom. Esse trabalho foi muito bom, muito bom, muito bom, muito importante. Eu sabia quanto que eu fazia. Que era, tipo assim, o material vinha num dia, pesava, era o meu, no outro dia era o dele e assim ia, né? Só que a gente trabalhava, claro, junto. Só que quando era na minha vez, era sempre menos. Ele achava sempre que eu estava submissa a ele, que eu tinha que ficar. E não é assim que funciona. Foi a melhor mudança na minha vida. Esse trabalho me fez, me trouxe vontade de mudar. E é isso. Isso aqui me trouxe essa visão. O que tu pensava de arte moderna até você ir ali na casa do leilão, me conhecer? Porra, Vitor, tinha de bagulho que eu achava meio escroto. Escroto por quê? Ah, tem umas coisas que eu não acho que é arte, não. Mas, ué, por que tu não acha que é arte? Porque tu não entende, ou... Ah, porque eu não entendo, porque eu acho que não tem significado nenhum. Mas você acha que você tem que entender pra ser arte? Eu acho que tem que passar alguma coisa para as pessoas. Por exemplo, depois que você me contou a história do Jean-Michel. Jean-Michel Basquiat. Isso. Eu passei já a gostar um pouco mais da coisa que ele fazia, já entender um pouco mais aquelas coisas meio cavernosas, meio mesmo tempo meio criançada, meio como fosse monstro também. Então eu comecei a entender. Mas eu já gostei. Mas aí se você tá admitindo que você entendeu um pouco mais, viu um pouco mais, gostou mais, então de repente é falta de conhecimento que faz a gente não gostar das coisas. Não, isso aí sem dúvida. Você pode não gostar de uma coisa porque você nunca experimentou. Por exemplo, você cansava de me contar o que vocês iam fazer, eu não conseguia entender. Até você ver um. Eu só entendi quando o Fábio me trouxe aqui em cima, quando me mostrou. Aí eu falei, não, agora eu entendi o que esses caras meio malucos faziam. Aí eu comecei a entender. Não, maluco é quem compra, né? Você viu aquela Não, história mas lá? isso daqui é bonito, pô. Mas aí eu comprava também. Eu vou comprar meu quadro de volta.
você até que vai casar. Casar comigo? Isso aí. Ao vivo. Meu Deus! Olha eu! Olha aí! Muito bom! Eu fiz o ferro, lembra? Eu fiz isso. Caramba, zumbi. Que Ó, o zumbi tá lindo, não tá? cara. Sueli, olha. Sueli. Que vida. Ó a senhora. Você! Sério, teuzinha. Ó o perfil, ó o perfil. Lindo. A tiazinha, Ó, o meu olha. caldeirão, ó, eu que fiz, hein? Foi tu que fez o caldeirão? Eu que fiz, hein? E hoje da tia. Eu era catadora do aterro sanitário de Jardim Gramacho. Eu estava catando e fui chamada por eles. Gostaram do meu perfil, do meu jeito e me chamaram para trabalhar com eles. Até então eu não sabia que era para trabalhar isso, eu nem sabia o que era isso. Vale a pena você não só organizar para que você defenda a questão dos catadores como uma categoria de trabalhador na área da reciclagem, como também você hoje ser uma obra de arte. Então vale a pena. A gente tira o nosso sustento desse material e conseguiu transformar em arte aquele material que a gente cata para se sustentar. Tá tendo a oportunidade de estar no Museu de Arte Moderna. Eu entrei no museu. Eu nunca esperava de ter uma foto minha no museu. Que a gente, às vezes, a gente se põe muito pequena, mas e as pessoas lá fora acham a gente tão grande, tão bonito. A mulher passou, tá chique ela. Ficou contente? Muito feliz. Maravilhoso. Deixa disso, irmã. Agora é hora de ser feliz. Não se emocionar, não. Eu prefiro ser o cara que quer tudo e não tem nada do que ser o cara que tem tudo e não quer mais nada. Porque sua vida, pelo menos enquanto você não tem nada e está querendo alguma coisa, ela tem um significado. Ela está valendo a pena ser vivida. No momento que você acha que já tem tudo, sabe, você começa a ter que procurar significado em outras coisas. Eu passei metade da minha vida querendo tudo, não tendo nada, e eu estou passando uma fase que eu tenho tudo e não quero nada. Eu começo a ver as coisas de uma forma mais simples hoje em dia. Né? Tem tanta ambição material como eu tinha antigamente. Quando eu era pobre, eu só queria ter coisas materiais, eu só queria ter coisas. Eu tive que comprar muita porcaria para poder me livrar desse complexo. I knew that I could do the work, but I did not count on being as involved with the people that I was working with as I did. It just was impossible not to. I thought I could just go there and paint Jardim Gramacho like Cézanne painted, Mount Saint Victoire. Just do, be cool about it, and try to just do my work and look at it as a representation. And it's not, it's a lot more than that because it has its own human side that a picture cannot really translate. It could be me. I mean, from the stories these people tell, a lot of them, they were, low middle class people that for some unfortunate event, they just ended up having to go there and live in the garbage. See, I was born in a low middle class household in Brazil. If something had happened to my parents, I could be led to a life like that. If you can put yourself in their own shoes, start living their lives and then figuring out what they have to do to just continue living, it's hard. But on the other hand, when you see the appetite for life that these people have and the way they carry themselves, and it's just inspiring. I start thinking about
how to help people, and all of a sudden I feel very arrogant about it. Who am I to help anybody? Because at the end, you know, I feel like I'm being helped more than they are. Even if everything went wrong, it could still be like them. And they're beautiful. They're great people. You know, they weren't very lucky. But we're gonna change that. Nessa parede de humilde, colocar isso, essa obra de arte. Tem isso, tá? Cara, nem pendurar o negócio, você sabe fazer direito. Aí, Feroz, o pai, Feroz. Aí, ó. Que lindo. É. Perto da minha sogra. Olha quem tá aqui. Quem tá aqui, filha? É você? Pegar um pré. Tô tremendo. Tcharam! Que lindo! Sai. Amei! Ai, você não tem noção do que é isso aqui. Quando eu fui trabalhar ali, eu me sentia com vergonha de falar para as pessoas. Eu me escondia o máximo. Eu escondia da minha família que eu trabalhava lá. E depois de trabalhar com o Vic Muniz, eu cheguei para todo mundo, encarei e falei, ó, tô trabalhando lá no lixão, entendeu? Aconteceu assim. Foi uma consequência da vida. E parei de ter vergonha. Essa imagem já foi para todo canto, mas já foi para China, para o Japão. Então, eu não fui, mas ela foi. Eu tô famosa aí fora. Quando eu vi que estava fazendo ele, era um cumprimento muito grande. Aí foi diminuiu mais, né? Da toalha na costura. Aí estava lá dentro no estúdio, era enorme. É. Dá uma olhada. Aqui? Aqui? Ah, tá. Na parte de trás não tem importância. Trabalhou tudo bem, Vic. Você tá famoso aqui em Santa Cruz. Aqui em Santa Cruz, minha filha. E aí? Fez? Foi. Eu com a ajuda do pessoal. Olha muito aquele tacho que eu tinha aqui em casa, grandão. É aquele tacho que eles fizeram assim. Isso aí, minha filha, sabe de onde saí que eu fiquei famosa no mundo? Lá dentro do lixo, lá dentro ali dela, dentro da lixeira. Comecei lá 28 anos, vou fazer 30 anos ali dentro. Eu gosto de lá. A minha vida começou tudo lá, graças a Deus. Eu sou famosa no mundo, foi tudo aí lá. Tudo eu comecei lá dentro.
é presidente da Associação dos Catadores de Lixo do Aterro Sanitário de Gramacho. E o seu retrato fez muito sucesso num leilão em Londres. Tião Santos. Desde que idade você trabalha? Desde os 11. Desde 11, no aterro, sempre? No aterro. Posso fazer uma correção, João? Pode. A gente não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Lixo é aquilo que não tem reaproveitamento. Material reciclável, sim. Come on, baby. Come on, girl. Come on, baby. Oh, come on, girl. I love you, baby. I love you now. I love you, baby. I love you now. Look at us, we're beautiful. All the people push and pull, but let's just go out and ride. Talk about the things we tried. Look at us, we're beautiful. All the people push and pull, but they'll never get inside. We got too much to hide. Come on, baby. Come on, girl. Come on, baby. Come on, girl. I love you, baby. I love you now. I love you, baby. I love you now. Look at us, we're beautiful. All the people push and pull, but let's just go out and ride. Talk about the things we tried. Look at us, we're beautiful. All the people push and pull, but they'll never get inside. We got too much to hide.